Gênesis 35 diz assim, a palavra do Senhor. Amém? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 6. Assim chegou Jacó à luz que estava na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, toda a igreja, versículo 7, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela liberdade que nós temos de louvar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor já tem trazido paz e refrigério ao nosso coração. E suplicamos a Ti, Senhor, dá-nos alegria e ainda dá-nos alimento através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estamos essa noite, amados, em Betel. Betel significa casa de Deus. Então essa noite nós estamos na Betel espiritual do Senhor. E como é bom estarmos aqui, né? Maravilhoso. Há uma igreja que valoriza este lugar. Nós conhecemos senhoras que oram por este lugar durante todo o dia e pelos cultos que aqui acontecem. Há varões, jovens, que renunciam às suas vontades, aos seus compromissos, porque amam o que Deus faz conosco aqui, neste lugar. Deus, esta noite, vai aumentar em nós o nosso amor por Betel, o nosso amor pela sua casa, pelos átrios da casa do Senhor. O salmista certa vez disse: bem-aventurados, Senhor, são aqueles a quem Tu escolhes e fazes chegar a Ti, para que habite em Teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da Tua casa e do Teu santo templo. Então, Deus te escolheu para estar hoje em Betel. Deus te escolheu especificamente para estar hoje na casa de Deus. E nós podemos dizer com toda certeza que Ele vai satisfazer a nossa alma com a bondade dEle. Então, o Senhor te trouxe aqui. Seja você já um membro, seja você alguém que já frequente há muito tempo, um servo, ou seja você um visitante, Deus te escolheu para estar aqui porque Ele te conhece. O Senhor te conhece. Veja, o Senhor conhece os seus pensamentos, as suas características, os seus conflitos, os seus limites, as suas provas. Ele conhece você por inteiro. Então, Ele te trouxe ao melhor lugar do mundo, em que Ele pode tratar da sua alma e te dar uma experiência espiritual, que é Betel. Afinal de contas, é a casa dele, né? Esse lugar é a casa dele. Então Ele te trouxe, meus irmãos, não há melhor lugar neste mundo em que o Senhor pode tratar com você, porque Ele te conhece.
do que Betel, do que este lugar aqui que você está agora. Meus irmãos, na nossa caminhada espiritual, todos nós aqui na igreja sabemos disso. Por quantas vezes na nossa caminhada você participa, às vezes, de uma reunião espiritual, ou você participa de um culto, e você vê Deus mostrando a igreja, Deus mostrando a sua casa como um oásis. Você já viveu essa experiência? Deus via a igreja como um oásis em meio ao deserto. Você já viveu essa experiência? Você já viveu isso? Você passar um dia tão atribulado que o dia se compara a um deserto. O dia se compara ao sol causticante, te cansando. Às vezes é o estresse do trabalho, o trânsito. Um dia intenso de estudos, ou uma situação difícil dentro do lar, até que você chegue em Betel e você se coloca de joelhos diante do seu Senhor, e Ele refrigera a sua alma, Ele te restaura por completo. Que oásis, né? Oásis em meio ao deserto. Quantas vezes no culto profético a gente escuta, ouvir a igreja como um hospital. Quantas vezes nós vemos, as senhoras têm muitas experiências, os varões, chegar na igreja enfermos às vezes, enfermos. Mas quando chega o final do culto, você olha assim, paz, a dor foi embora. Porque a operação do Senhor foi tão maravilhosa, foi tão grandiosa durante o culto, você louvou, você glorificou, que o Senhor te curou fisicamente. A igreja é um hospital. Ou você chega aqui com a sua alma doente, o coração está triste, você chega aqui angustiado, quem sabe você chegou assim hoje aqui, e você já até é no céu, mas você chegou aqui triste. Hoje a casa de Deus é um hospital, e o Senhor é o médico dos médicos. Ele vai curar a sua alma. O Senhor mostrou um dom dessa forma, a senhora que está orando por um familiar que reside em outro estado, o qual está enfermo. O Senhor tem um recado para você, minha irmã. O recado é que o Senhor já curou este familiar, e ela vai receber a notícia. Que hospital, né? Faz o Senhor no hospital. Meus irmãos, no texto que nós lemos, nós vemos a experiência de um homem que tinha uma conexão diferente com Betel. Betel para Jacó era um segredo. Jacó foi um homem extremamente provado por Deus, mas Jacó também foi um homem extremamente marcado por vitórias, e cada vitória de Jacó era selada com um altar. Jacó era um homem de altares, e nós vemos aqui no texto exatamente um momento de prova dele, em que Jacó estava sendo perseguido por uma cidade inteira, pela população de uma cidade inteira, que era a cidade de Siquém. E diante daquela situação, Deus dá a ele uma orientação. Deus diz assim: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar. Lendo o texto, vem à mente dos irmãos aqui alguma situação semelhante que Jacó passou? Os irmãos conhecem a palavra. Então vamos lá. Aqui Jacó estava sendo perseguido por toda uma cidade, e Betel foi o segredo da sua vitória. Amém? Mas antes, no início da caminhada dele, Jacó estava sendo perseguido não por uma cidade inteira, mas ele estava sendo perseguido por Esaú. E fugindo de Esaú, ele encontra Betel pela primeira vez. Fugindo de Esaú, ele encontra a casa de Deus. E agora ele vai deitar a sua cabeça sobre a rocha. E ali ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê anjos subindo e descendo em uma escada que tocava os céus. E Betel foi o segredo da vitória dele. Meus irmãos, então Deus não estava levando Jacó para um lugar que ele desconhecia. Aqui, quando nós lemos, ele conhecia aquele lugar.
Ele já havia tido uma experiência com aquele lugar. Amados, toda a nossa experiência com a casa de Deus está profetizado nessas passagens. Então vamos lá. Como Jacó descobre Betel pela primeira vez? Ele descobre Betel seguindo 2 conselhos. O primeiro da sua mãe, Rebeca: foge de Esaú. Primeiro conselho. O segundo, de seu pai, Isaac: vai e encontra para ti uma noiva. Foram 2 conselhos. Quantos de nós, antes de encontrar Betel, antes de encontrar a casa de Deus, estávamos fugindo de Esaú? Quantos de nós estávamos fugindo dos nossos problemas, dos nossos conflitos, das nossas convicções, das nossas razões? Quem sabe essa sua situação hoje? Quem sabe você não subiu hoje à casa de Deus porque você está cansado de fugir dos seus problemas, mesmo que você seja um servo. Quem sabe você não subiu hoje aqui porque Esaú está te afligindo muito. Quantos de nós passamos por essa situação? Esaú nos afligia muito. As nossas razões eram muito grandes, os nossos problemas eram muito grandes, até que o Senhor, pela sua misericórdia e pela sua graça, nos trouxe para Betel. Até que o Senhor nos trouxe para a sua casa, e aqui Ele fez deitar a nossa cabeça sobre a rocha. O Senhor moldou os nossos pensamentos, o Senhor mudou a nossa maneira de falar, o Senhor mudou a nossa maneira de agir, o Senhor mudou tudo em nós. Ele transformou-nos por completo, porque nós fugíamos de Esaú, mas aqui nós encontramos a rocha, que era o Senhor Jesus, e Ele nos deu uma palavra espiritual. Nós encontramos aqui irmãos espirituais. Nós recebemos um dom, é a rocha moldando. Nós tínhamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, mas o dia que nós encontramos Betel, Ele mudou tudo em nós. E nós entendemos uma coisa: nós não encontramos apenas uma igreja, uma denominação, nós encontramos uma noiva espiritual. É o conselho de Isaac: vai e encontra para ti uma noiva. Meu irmão, você não faz parte apenas de uma igreja, você não faz parte apenas de uma denominação. Não, é algo mais profundo. Você compõe a noiva de Cristo neste lugar, porque você vai subir com a igreja para se encontrar com o noivo na eternidade. Meus irmãos, cada um aqui poderia contar uma experiência que teve na casa do Senhor. Você consegue contabilizar quantas experiências você já teve em Betel, desde o início da sua caminhada? Há quanto tempo você está habitando em Betel? Alguns receberam um convite, relutaram. Outros tiveram que vir a Betel 5, 10, 20 vezes até entenderem: eu estou em Betel, Deus está neste lugar, eu faço parte da noiva do Senhor. Amados, Jacó, ele foi marcado com o encontro, quando ele descobre Betel, ele foi extremamente marcado. Mas não parou por aí. A caminhada de Jacó continuou. E agora, no texto que nós lemos, a luta de Jacó era maior ou menor que da primeira vez? Era maior. Quando ele encontra Betel, um homem o perseguia, Esaú. Agora, toda uma cidade o estava perseguindo. Mas agora, com a luta dele estando maior, quando ele sobe a Betel, ele não estava mais sozinho como da primeira vez. Quando Jacó sobe a Betel agora, ele estava com a sua família. Meus irmãos, é maravilhoso demais saber que você pode passar um dia de lutas, de provas lá fora, enfrentar a sequia inteira,
Mas quando você chegar aqui nesse lugar, você vai encontrar uma família espiritual. Você vai encontrar uma senhora para te dar um abraço. Você vai encontrar um jovem para se ajoelhar e chorar com você e orar. Um diácono para te impor as mãos. O conselho espiritual do pastor. Porque nós somos isso. Nós somos uma família. Jacó, as provas dele aumentaram, eram muito maiores, mas ele sobe a Betel e com ele estava a família dele. Vai, luta o que você tiver que lutar no mundo, enfrenta suas provas diárias, mas 7h30 você chega aqui, tem um povo que é sua família, para te dar uma assistência, orar e jejuar por você. A palavra de Jacó foi incisiva: retirai do meio de vós os deuses estranhos, purificai-vos, trocai as vossas vestes. Meus irmãos, retirai de vós os deuses estranhos. Em Betel só há lugar para a adoração de um Deus, porque neste lugar aqui toda a glória, toda a honra, toda a majestade é dada ao Deus triuno. Tudo é para Ele nesse culto. A pregação, os louvores, a sua glorificação agora, tudo é para a glória dEle. Não há espaço para deuses estranhos em Betel. Trocai as vossas vestes, purificai-vos. Nós iniciamos o culto como? Clamando pelo sangue de Jesus. Ele nos purificou. E o Senhor quer trocar as nossas vestes. O Senhor mostrou a respeito de um jovem. Ele chegava aqui com vestes remendadas. A salvação dele estava comprometida. E o Senhor colocava à disposição dele uma veste nova. Toma posse dessa veste hoje, jovem, porque o Senhor quer trocar a veste de todos nós, mas a veste não pode ter remendos. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo o conselho que o Senhor deu a Jacó. Sabe por quê, irmãos? Porque é o conselho que o Senhor tem para nós hoje também. E o conselho do Senhor foi o seguinte: levanta-te, Jacó, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar. Levanta-te, Jacó, meu irmão, levanta-te. Você chegou à casa de Deus, talvez você chegou em Betel desanimado, a sua culpa te desanima, mas Deus tem uma palavra para você hoje. A palavra do Senhor é: levanta-te, anima-te, sobe a Betel. Você já subiu a Betel, você está na casa de Deus, e Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da vida. Levanta-te. O Senhor não te quer prostrado, com o seu semblante de derrota. O Senhor quer te dando glória a Deus. O Senhor quer ver os seus lábios glorificando-o, para a glória do nome dEle. Levanta-te, Jacó. Se quem está te perseguindo, está, mas levanta-te, não fique prostrado. Sobe a Betel. Nós já estamos em Betel. Já é uma vitória, né, irmãos? Já é maravilhoso. Habita em Betel. Isso é um segredo. Habitar envolve um requisito indispensável, que é a continuidade. Nós não estamos falando apenas de uma continuidade presencial em Betel, nos cultos, não. Deus nos chama a habitar em Betel, porque o Senhor quer conviver conosco. O Senhor nos quer constantes espiritualmente falando. O Senhor quer conversar conosco face a face. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque há um povo que tem habitado em Betel todos os dias. O Senhor mostrou um casal assim hoje aqui, e a palavra do Senhor para eles é a seguinte: olha, eu não vos quero vindo à minha casa, recebendo uma bênção e indo embora. O Senhor mostrou um casal que vem à igreja, recebe uma bênção, mas depois a bênção se esvai facilmente, porque eles se envolvem com aquilo que não é Betel.
O Senhor não quer que a sua experiência com a casa de Deus seja apenas momentânea. O Senhor quer que você habite na casa dele, porque assim ele vai satisfazer a sua alma com a sua bondade. E por fim, amados, já encerrando essa mensagem, o último conselho foi: faze ali um altar. Sabe o que você veio fazer hoje na casa de Deus? Sabe o que você veio fazer aqui hoje, jovem, varão? Você veio ofertar ao Senhor um altar. E sabe qual altar você veio ofertar a Deus? Esse altar se chama a sua vida. Jacó selava cada uma das suas vitórias com um altar. Mas olha, hoje eu não contabilizei vitória nenhuma, meu dia foi uma luta. Meu irmão, você está enganado. Sabe qual a vitória que o Senhor te deu hoje? Ele te deu condição de subir a Betel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já estamos aqui na casa dele. E o Espírito Santo está operando no nosso meio, no nosso coração, na nossa mente. Existe um louvor que diz assim: vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Nós vamos ofertar o nosso louvor ao Senhor nesse instante, pelas vitórias que Ele tem nos dado. Nós vamos cantar esse louvor, sentindo isso. Louvado seja o nome do Senhor.